Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quinta-feira, dia 16 de abril de 2026, no nosso já tradicional webinário de todas as quintas-feiras. Lembrando que o nosso programa de hoje é transmitido aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo o nosso companheiro Wallace Santos de Oliveira. Ele é da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, é palestrante e escritor espírita, tem aí 4 livros publicados pela editora Amazon, participa das atividades de 2 casas espíritas, o Grupo Espírita Caminho do Mestre, lá mesmo em Belo Horizonte, e o Grupo Espírita Francisco de Assis, na cidade de Contagem, ali pertinho em Minas Gerais. É auditor fiscal da Receita, pós-graduado em Economia e em Direito Tributário. Possui uma página no YouTube, @Wallace S. Oliveiras, tudo junto, e uma página no Facebook, Wallace S. Oliveira. Então, nós vamos convidar aí o nosso companheiro para a nossa sala, lembrando que ele hoje vai nos abordar o tema a participação do espírita no mundo. Querido Wallace, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Davi, boa noite, amigos presentes. Prazer estar aqui com vocês essa noite de hoje. Então, nós vamos à nossa prece, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, que nos abençoe, nos ilumine na noite de hoje. Pedir ao nosso querido Cair Bar de Souza Schutel e ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa e da rádio, que nos amparem, nos assistam, a todos nós, do YouTube, do Facebook, aqueles que nos ouvem pela rádio, aqueles que vão assistir a este encontro em outro dia e outro horário, e também ao nosso expositor da noite. Que todos os ensinamentos que aqui serão trazidos a nós seja de muito proveito para a nossa evolução, para o nosso progresso e para as nossas atividades de cada dia. Obrigado, Senhor, e que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, querido amigo, eu vou lá para o meu canto. Bom trabalho. Vamos lá, mãos à obra. Boa noite, gente. Como foi falado, o tema de hoje é a participação do espírita no mundo. Eu vou compartilhar para vocês, né, uma projeção aqui, tá? Que a gente vai trabalhar da seguinte forma, né, para a gente não perder o foco do direcionamento das ideias. Eu vou fazer essa leitura, né, e ao final, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aqui à disposição para poder responder. Tá todo mundo aí já vendo, né, a participação do espírita no mundo. Nós vamos fazer uma reflexão doutrinária à luz da doutrina, né, da codificação espírita de Kardec. Então vamos lá. Então, queridos irmãos e irmãs, a proposta dessa reflexão de hoje pode até parecer aparentemente muito simples, né? Eu até falei com o Davi, né, que quando eu recebi esse tema, eu refleti muito sobre o que eu poderia escrever, né? Mas, na verdade, nós vamos ver que ela se mostrará bastante profunda. Compreender qual é, de fato, o lugar do espírita no mundo nos tempos atuais. Bem profundo, né? Refletir sobre as muitas formas de sua participação e, antes de tudo, compreender que o espiritismo kardecista não nos convida ao isolamento social, mas sim ao precioso compromisso fraterno.
Porém, não apenas dentro das casas espíritas, não apenas na vida íntima do lar, mas em especial na sociedade humana, que é o palco das muitas provações e de grandes aprendizados, com seus conflitos geralmente causados pelas desigualdades sociais, pelos vários desafios políticos, sociais e econômicos que a gente vive, principalmente diante das muitas necessidades coletivas. Logo, o Espiritismo não nos chama à fuga de responsabilidades humanas, mas sim à nossa elevação ou transformação espiritual através do trabalho, ou seja, estudo e prática. Isso que é o que nos define. Ele não nos retira da sociedade, mas sim nos insere nela com maior lucidez, com maior consciência espiritual e com maiores deveres a cumprir. O espírita tem um papel específico nesse caso, ser um agente de transformação moral. A doutrina espírita, aquela que fora codificada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX, é simultaneamente uma ciência de observação, uma filosofia moral e uma religião no sentido mais profundo da palavra, que é aquela que busca religar a criatura ao Criador. Sendo ela o consolador prometido por Jesus, não é o que a gente aprende, né? Para resgatar a antiga moral cristã há muito esquecida e trazer novos conhecimentos, também projeta consequências práticas para a vida social, política e econômica do indivíduo. Ela não foi revelada pelos espíritos consoladores do Senhor aos homens do mundo para criar pessoas afastadas da realidade social na qual vive. Ela surgiu exatamente no momento histórico mundial em que a humanidade começava a repensar importantes conceitos de justiça social, de liberdade e de fraternidade em escala global. Por isso, compreender a participação do espírita no mundo é compreender, de fato, o verdadeiro propósito da doutrina espírita. Nossa reflexão seguirá 5 eixos principais: o espírita e o ideal do homem de bem, o erro do isolamento religioso, a caridade como transformação social e política, a prevenção da miséria como dever cristão coletivo e o papel missionário e a transição para o mundo de regeneração. Então, o fundamento, o homem de bem. No capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta uma das mais completas definições morais já descritas dentro da doutrina espírita, o retrato do homem de bem. Ali, nós aprendemos que o homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, examina constantemente a sua própria consciência, respeita os direitos dos outros, é indulgente com as imperfeições alheias, combate suas próprias más inclinações. O homem de bem não é, então, um místico apartado do mundo. Ele é alguém que vive no mundo, mas que não se deixa contaminar pelas suas imperfeições morais. Ele participa dele, porém com consciência reta. Kardec não o descreve como um religioso contemplativo, mas como um ser humano ativo moralmente. Uma frase essencial resume todo esse ideal espírita. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Observa-se aqui algo fundamental. Não se fala em crença exterior, mas sim em conduta social. Portanto, o espírita verdadeiro não se define pela sua frequência junto ao centro espírita, mas especialmente pela maneira como ele vive no mundo. Trata-se, antes de tudo, de uma postura existencial, viver no mundo como agente consciente da lei divina, buscando transformar o ambiente no qual vive. Desta forma, antes de discutirmos questões políticas, ou seja, as muitas formas de atuação social, né, no caso do espírita, né, a sua inserção no mundo, é indispensável afirmar o seguinte: não há participação espírita legítima sem transformação moral íntima. A reforma íntima não é fuga do mundo,
é condição necessária para transformá-lo. O espiritismo, não é isolamento. Logo de início, necessário se torna compreender que existe um equívoco histórico que precisamos corrigir urgentemente. Imaginar que espiritualidade significa necessariamente afastamento da sociedade, numa equivocada atitude de desapego geral e de indiferença diante das coisas que acontecem no mundo. Nada está mais distante da proposta espírita original. No capítulo 1, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, Kardec afirma que o Espiritismo não veio ao mundo para destruir a lei cristã, mas justamente para explicá-la e desenvolvê-la em seu verdadeiro sentido moral. Logo, ele vem para explicar e desenvolver a lei moral do Cristo, não substituí-la nem restringi-la. Ora, se a lei cristã é a lei de amor, então ela se projeta necessariamente sobre as estruturas sociais. O Cristo não viveu isolado. Ele esteve, como a gente aprende na leitura dos evangelhos, entre doentes, entre pobres e marginalizados, entre autoridades de sua época, enfim, entre muitos conflitos sociais no qual ele viveu aquele tempo. Se o modelo cristão é ativo, pois Jesus é o nosso modelo e guia, que é o que a gente aprende na doutrina espírita, então o espírita também deverá buscar ser ativo nessas questões ora apresentadas. A casa espírita é escola moral, hospital espiritual e oficina de aprendizado constante. Porém, não é o destino final da ação espírita. Ele prepara trabalhadores para o mundo. Quando a vivência religiosa se limita apenas no ambiente interno da casa espírita, corre-se o risco de transformar a fé somente num conforto pessoal, quando ela deveria ser, por outro lado, um instrumento de transformação coletiva. Caridade, do auxílio individual à responsabilidade social. O princípio central da doutrina espírita kardecista está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta: fora da caridade não há salvação. Mas o que significa caridade em sua dimensão mais ampla? Kardec explica que ela envolve benevolência, indulgência e perdão. Contudo, precisamos ampliar a sua compreensão prática. Existe uma evolução natural da caridade, que a gente pode apreciar nesse quadro. Primeiro nível, que a gente pode chamar de inicial, ele se caracteriza pela forma de caridade, né, socorrer o necessitado. No seu nível intermediário, né, essa forma de caridade se expande um pouco com educar e promover dignidade humana. E no terceiro nível, que a gente pode chamar de superior, essa forma ela se eleva no intuito de transformar as causas do sofrimento. Logo, dar alimento é caridade. Contudo, colaborar para a criação de melhores condições sociais para que ninguém mais passe fome é caridade bem maior. Auxiliar famílias vulneráveis é meritório. Porém, apoiar políticas públicas de reestruturação social que previnam a miséria é caridade coletiva. O Espiritismo não limita a caridade à esmola. Ele a eleva à responsabilidade social humana. Prevenção da miséria, uma urgência moral. A doutrina espírita ensina que o sofrimento humano não é desejado por Deus, mas que, embora sendo ele ainda necessário e permitido pela divindade que aconteça, é na maioria das vezes uma consequência natural das imperfeições morais individuais e coletivas, todas frutos do egoísmo humano. Quando Kardec aborda as desigualdades humanas, ele deixa bem claro, a exemplo da moral do Cristo, que a riqueza possui uma função providencial, precioso instrumento de progresso coletivo conduzada para o bem comum.
Não podemos nos esquecer jamais que as riquezas são justamente aqueles valiosos talentos disponibilizados por Deus e temporariamente à mercê dos homens, mas distribuídos segundo as suas capacidades e condições, para o seu bom uso coletivo no mundo. É isso que nos ensina, né, a interpretação dada ao ensino da parábola dos talentos. A miséria extrema, portanto, não é ideal divino, ela não faz parte, desculpe, dos propósitos do Criador. É sim um sinal marcante do atual nível de atraso moral da sociedade humana. O espírita, consciente do seu dever cristão, compreende que a fome gera desespero, a exclusão social gera violência, o abandono social perpetua ciclos reencarnatórios dolorosos. Logo, trabalhar principalmente pela prevenção da miséria social torna-se um dever espiritual. Isso inclui necessariamente apoiar ideias e políticas públicas que promovam a educação acessível a todos, a saúde digna, as oportunidades de trabalho, a proteção social básica, o combate à corrupção e ao desperdício, né, principalmente, né? Aqui torna-se importante esclarecer logo de início um ponto essencial, que o Espiritismo não determina sistemas políticos específicos. Ele apenas orienta importantes princípios morais norteadores que deverão, sim, esses, fazer parte necessariamente desses, né, sistemas que existem, né, na sociedade. Assim, o critério espírita de atuação não é ideológico, é sobretudo ético. O papel político do espírita. Como estamos falando de política, e a gente está aí agora, né, há poucos meses de uma eleição presidencial, né? Então, como estamos falando de política, das formas de inserção e de atuação humana na sociedade, então devemos compreender que a palavra política, em sua essência, significa a organização da vida coletiva, ou seja, da vida em sociedade. Se a doutrina espírita kardecista, em comum acordo com a visão cristã, nos ensina que, como irmãos que nós somos responsáveis uns pelos outros, então não podemos ser indiferentes quanto à forma como a sociedade é conduzida. Se somos responsáveis uns pelos outros, não podemos ser indiferentes às diversas decisões políticas que afetam a vida de milhões de pessoas. A participação política do espírita deverá ocorrer, então, né, segundo a proposta que está sendo apresentada, em 3 níveis. Escolha consciente através do voto dos seus representantes. Difusão de ideias fraternais que nortearão a aplicação de políticas públicas. E apoio incondicional à caridade estrutural. Escolha consciente de participantes. O homem de bem não apoia a corrupção, quaisquer formas de exclusão e de violência moral e o desprezo pelos vulneráveis. O espírita cristão é chamado a escolher representantes comprometidos com a honestidade, a justiça social, a promoção do bem comum, a defesa da dignidade humana e o combate à miséria social e o respeito à vida. Se o homem de bem respeita os direitos alheios, é isso que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele naturalmente buscará apoiar aqueles homens que defendem políticas públicas alinhadas com a minimização da desigualdade extrema, promoção de educação e saúde, proteção dos vulneráveis e transparência administrativa. Logo, ele busca representantes políticos comprometidos com a justiça social e a dignidade humana. Votar é um importante ato moral. É buscar escolher quais os valores morais ajudarão a moldar a sociedade futura,
onde nós mesmos iremos reencarnar no futuro. Dessa forma, a omissão também é uma forma de participação. Contudo, a indiferença diante da injustiça social é cumplicidade passiva. Porém, nessa questão é preciso ter um cuidado essencial. Além de não determinar sistemas políticos específicos, o espiritismo não é partido político. Ele orienta consciências, não impõe candidaturas. Isso não significa impor crenças ou tentar converter pessoas. O espiritismo não é proselitista, respeita a crença alheia. Sua força está principalmente no exemplo. Difusão de ideias fraternais. O espírita não deve levar agressividade ao debate público. Sua missão é elevar o nível do diálogo, justamente ao que verdadeiramente é, ou aquilo que deveria ser, o mais importante segundo a boa moral cristã. A doutrina espírita ensina que todo adversário de ideias é, assim como ele, também um espírito irmão em processo de evolução intelecto-moral neste mundo. Por isso que ele encarna aqui, né? E dessa forma está também sujeito a cometer falhas. Logo, não há inimigos eternos neste palco de provações que é o nosso mundo. Há apenas consciências em diferentes graus de maturidade espiritual. Apoio à caridade estrutural. A caridade individual alivia as dores imediatas. É valorosa. Porém, as políticas públicas justas são justamente aquelas que evitam essas dores sociais, que essas dores sociais se repitam, se aprofundam e se repercutam imediatamente, indefinidamente ao longo do tempo. Assim, colaborar para a promoção de propostas públicas que reduzam as desigualdades sociais e previnam a miséria extrema é a extensão natural da caridade cristã que o cidadão espírita consciente deve buscar. Pense nisso. Justiça social à luz do Espiritismo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se trata de servir a Deus e a Mamon, Kardec adverte contra o egoísmo e o apego às riquezas. A miséria extrema não é apenas um problema socioeconômico, é sobretudo um problema moral coletivo. A doutrina espírita kardecista não defende políticas de igualitarismo social forçado, aquelas que são comumente chamadas de comunistas, mas afirma, sobretudo, e com todas as letras, questão essa, compreensível para aqueles que têm olho de ver e ouvidos para ouvir, né? Que a riqueza econômica gerada pela sociedade deverá ter, sim, uma importante função social. Logo, não se deve confundir políticas públicas ditas socialistas, que primam pelo social, né, com o comunismo. São coisas diferentes. Conforme vimos antes, o detentor de recursos, ou seja, daqueles muitos talentos divinos, é apenas um depositário temporário de muitas responsabilidades, conforme bem nos ensinou e preveniu Jesus na sua parábola dos talentos. Na questão 930 de O Livro dos Espíritos, aqui evocando o conjunto da codificação, os espíritos consoladores afirmam que numa sociedade organizada segundo a lei de justiça, ninguém deveria morrer de fome. Mas não é o que acontece. Portanto, torna-se obrigação do cidadão espírita cristão consciente apoiar efetivamente a promoção de políticas públicas que reduzam a pobreza extrema, garantam acesso básico às condições de dignidade humana, combatam a corrupção em todos os sentidos e estimulem oportunidades justas para todos. Vimos que isso não é militância ideológica ou partidária, é coerência cristã. Os tempos chegados e a transição, né, do mundo. No capítulo 18 de A Gênese, Kardec esclarece que, né, os tempos são chegados, ou seja,
um determinado período em que a humanidade atravessaria profunda transformação moral, mediante um longo processo espiritual de migração de espíritos, ou seja, mediante chegadas e partidas de espíritos neste mundo, conforme Jesus bem nos explicou em algumas de suas parábolas, em especial daquela conhecida como a dos bodes e das ovelhas. Segundo o plano divino, a Terra caminha naturalmente de uma fase de mundo de provas e expiações para uma nova fase transitória de mundo de regeneração, que culminará, num futuro ainda distante, num mundo ditoso ou feliz. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Os tempos chegados e a transição do mundo. Esse novo estágio será caracterizado por instituições políticos, sociais e econômicas mundiais bem mais justas do que a gente está vendo hoje em dia, menor nível de egoísmo coletivo e maior nível de solidariedade social. Mas Kardec é bem claro num ponto: a profetizada mudança não será milagrosa. Ela ocorrerá necessariamente mediante um doloroso processo, que a gente já está, inclusive, assistindo, né, de conflitos sociais e de transformação de ideias coletivas. É aquilo que ele chama de ideias progressistas versus as ideias conservadoras, e que conduzirá às necessárias reformas estruturais e institucionais humanas. Mundo de regeneração. Lá na Gênesis, capítulo 18, Kardec descreve a transição da Terra de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não é mesmo? Mas o que caracteriza um mundo de regeneração? Predominância do bem sobre o mal. Logo, o mal ainda existirá por um certo tempo, mas o bem passará a predominar. Justiça social cada vez mais efetiva. Relações sociais cada vez mais fraternas e instituições humanas cada vez mais éticas. Contudo, os espíritos consoladores esclarecem: a mudança do mundo começa pela mudança moral dos seus habitantes. Não haverá regeneração estrutural sem regeneração moral. Daí a necessidade de exclusão espiritual daqueles mais rebeldes e egoístas, que querem persistir no erro, ou seja, que não querem mudar, se transformar, promover a sua reforma íntima. Os missionários e o papel coletivo, e o nosso papel coletivo. Na Revista Espírita, especialmente na edição de 1868, quem não leu ainda, leia, né? Kardec publica preciosas reflexões sobre a marcha do progresso mundial e aborda a ação dos espíritos missionários, que são aqueles chamados messias do espiritismo, que são aqueles encarregados por Deus para participar do processo de impulsionamento e de renovação moral da humanidade. Ele explica que grandes espíritos, vindos para ocupar posições estratégicas, reencarnam no mundo justamente nesses atuais momentos decisivos, tendo a grandiosa tarefa de acelerar o processo de reforma geral rumo ao progresso moral, renovar todas as instituições humanas, preparar a sociedade para a nova etapa evolutiva, consolidando as ideias espiritualistas. Contudo, Kardec enfatiza uma ideia essencial: a regeneração mundial não será a obra de um único salvador isolado, como alguns irmãos nossos de outras correntes ideológicas e religiosas estão aí aguardando a vinda do Cristo, né, segundo advento dele, para poder transformar. Mas a doutrina espírita pensa um pouco diferente, e é bom a gente tomar esse conhecimento. A predita transformação não será a obra apenas de um homem, mas de uma nova geração. Embora ela seja inevitável, porque faz parte dos planos de Deus, depende da ação coletiva. Aqui surge uma verdade essencial:
Se há missionários maiores, que são esses messias que nós estamos falando, há também colaboradores menores. Os missionários iniciam os necessários movimentos reformadores, mas a consolidação dessas reformas cabe à multidão de trabalhadores anônimos. Caberá a nós. Nem todos serão líderes de multidões, mas todos nós podemos ser agentes de regeneração onde quer que estejamos inseridos na sociedade, de acordo com as nossas condições. Cada espírita cristão consciente e conforme a sua capacidade é também colaborador silencioso desse grandioso processo de renovação planetária. Nosso papel secundário, mas indispensável. Se os grandes missionários impulsionam os movimentos regeneradores gerais, nós sustentamos o tecido moral da sociedade. Logo, somos nós chamados a agir com ética na profissão, combater a corrupção em nossas próprias atitudes, não propagar ódio ou intolerância, praticar a caridade moral, votar escolhendo representantes com consciência, e dialogar com respeito, cobrando a atitude de nossos representantes eleitos. A transformação do mundo não se faz com fanatismo, mas com exemplo prático. No capítulo 20 de Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata da questão dos trabalhadores da última hora, são chamados, lá é dito que nós somos chamados ao trabalho, mas cada um segundo a sua capacidade de contribuição, né? Entre dois extremos, fanatismo e omissão. Com isso, o espírita cristão consciente precisa evitar dois grandes perigos. Isolamento espiritual, que é aquele quando a fé se torna refúgio egoísta contra o mundo. Radicalização política, quando a paixão substitui a caridade e o respeito ao próximo. O desejado equilíbrio racional espírita consiste em firmeza moral, serenidade emocional, respeito às diferenças e compromisso com o bem comum. Perigos a evitar: confundir espiritismo kardecista com ideologia político-partidária. Usar a doutrina espírita para legitimar paixões políticas. Substituir a caridade por agressividade verbal. E esquecer que o adversário político também é um espírito imortal em progresso moral. O verdadeiro espírita deve buscar ser firme nos seus princípios, mas, sobretudo, sereno nas suas atitudes. Responsabilidade reencarnatória. Uma das reflexões mais profundas da doutrina espírita kardecista é essa. Segundo a lei da causalidade ou da causa e efeito, voltaremos em nossas futuras reencarnações justamente ao mundo no qual ajudamos a construir, seja ele tanto pela nossa ação quanto pela nossa omissão. Se contribuirmos para a construção de sociedades cada vez mais justas, renasceremos futuramente em ambientes cada vez mais equilibrados. Se formos indiferentes à dor coletiva, participaremos das consequências naturais desse desequilíbrio. A lei de causa e efeito atua também no plano social. Conclusão: o espírita como agente de regeneração. A participação do espírita, como vimos, não é opcional. Ela é consequência natural do entendimento espiritual, da compreensão da imortalidade da alma e da lei de causa e efeito. Ser espírita, portanto, não é adotar um rótulo, mas assumir uma responsabilidade. É conhecer-se como espírito imortal, em processo contínuo de aperfeiçoamento, inserido em uma lei universal de causa e efeito e comprometido com a própria transformação interior. Se sabemos que cada ação ou omissão gera consequências futuras, a coletividade influencia no nosso destino futuro e reencarnaremos no mundo que ajudamos a construir, então participar da melhoria das estruturas sociais é também trabalhar pelo nosso próprio futuro neste mundo.
Ser espírita é se esforçar por domar as suas próprias inclinações, viver como homem de bem, praticar a caridade pessoal, promover, sobretudo, a caridade social, difundir os valores cristãos, colaborar para as políticas públicas que previnam a miséria extrema, agir com uma consciência cidadã e trabalhar pela justiça, mas sem perder a fraternidade. O centro espírita nos ilumina, mas é no mundo que a nossa luz deve realmente brilhar. O homem de bem não se omite. O cidadão espírita cristão consciente não se aliena. O cristão verdadeiro não cruza os braços diante da dor humana. A regeneração da terra não virá por intervenção sobrenatural isolada, não descerá pronta dos céus, sequer ocorrerá pela ação de um único Salvador, foi o que a gente já viu, né? Será pelas mãos daqueles homens que compreenderem que espiritualidade e responsabilidade social não são opostas, mas complementares. Nascerá da transformação moral das consciências e das estruturas humanas. E essa construção começa quando o espírita cristão compreende que, embora necessária, a espiritualidade verdadeira não se encerra apenas na oração. Ela continua no voto consciente, na responsabilidade social, na defesa constante da dignidade humana e na promoção ativa do bem coletivo. Que possamos, então, para finalizar, portanto, viver como homens e mulheres de bem, escolher com consciência e colaborar e cobrar dos representantes, né, eleitos atitudes sempre com respeito, agir com caridade, trabalhar pela justiça social, servir sem orgulho, participar sem fanatismo e, sobretudo, amar sem distinções, porque, afinal de contas, como vimos, fora da caridade, né, em todas as suas dimensões, não há salvação. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Ao final, né, aquele momento meu de merchan, aqui tem o QR Code e o endereço da minha página no YouTube. Quem quiser conhecer mais sobre alguns outros assuntos relacionados à doutrina espírita, é só escanear, né, virar, né, a câmera do celular para esse QR Code ou acessar o endereço que está sendo mostrado, né? E, principalmente, né, tanto na página do Davi quanto na minha, dar o joinha lá, divulgar para os nossos irmãos, porque isso também é o papel do espírita no mundo. Gente, obrigado. Muito bem. Assunto importantíssimo, hein? Sim. Principalmente neste momento de muita turbulência. Sim, é o que a gente ouve falar aí de polarização, né? Que a gente tem que ter muito cuidado para participar, mas não vibrar nessas sintonias que a gente sabe que não geram boas coisas, né? E procurar, na medida do possível, ajudar da maneira que a gente pode. Sim. Quem sabe alguém que está ouvindo, né, sendo espírita, participa, né, diretamente com políticos ou pretende se lançar como candidatura, tendo aqueles cuidados, né? Mas é isso aí. Os princípios espíritas é que devem nortear a nossa conduta, não é isso? É o papel do espírita no mundo. E é uma coisa que é um assunto que poucas pessoas falam, né? Pouco se vê no movimento espírita essa influência do espírita nos problemas sociais da vida, né? Sim, por isso né, Davi, aquela questão que a gente estava, aquela minha preocupação. É um tema aparentemente simples, mas eu não podia perder a oportunidade de falar, né, aquilo que você mesmo falou. Poucas pessoas falam diretamente, né,
com a sutileza necessária, mas para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos para ouvir, que prestou atenção, refletiu sobre aquilo que ouviu, né? Deve se posicionar, né? É verdade. E a pessoa entender que não é ir para um lado ou ir para o outro, é ir de conformidade com aquilo que o Evangelho, Jesus ensina, e a doutrina também, né? Sim, sim. Mostrar. Eu não posso esquecer, né, de um tempo atrás, eu, sim, sem mais sem menos, mas são aquelas coisas que aparecem de repente, né? Eu tive a oportunidade de ter acesso a uma pequena palestra daquele Leandro Carnal, né? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que o maior desafio atual é evangelizar os cristãos. É justamente isso que a gente está falando, né? A gente se diz cristão, se diz espírita, mas às vezes a gente escorrega, esquece dos valores cristãos, né? Da proposta espírita, né? E isso bate com aquele tema que você já me convidou para fevereiro, né? Que você colocou aí, né? Aí, ó, já é um link para lá, né? Para que serve o espiritismo? E também entender que você não vai para um partido, para o outro, para um lado ou para o outro, mas você vai tentar mostrar qual é a realidade daquilo que a doutrina, o Evangelho de Jesus nos mostra, no sentido de fraternidade, de amor, de caridade, de tudo aquilo que a gente pode fazer de melhor. Sim, independentemente de partido, de posição, é aquilo que tem que ser feito. É isso que a proposta de hoje, né? Tem que ser feito. É aquilo que e principalmente aquela parte que eu coloquei lá, né? Esse período de transição, esse período de separação do joio e do trigo, não é isso? Aqueles que não se alinham a uma proposta cristã efetiva e trabalham contra, a gente, se não sabia disso, é bom ter esse conhecimento. São aqueles que vão ser excluídos do nosso orbe. Então, nós espíritas, sobretudo, temos esse conhecimento trazido pela consolação espiritual, né? Aquilo que rola nos bastidores da espiritualidade. Ou seja, aqueles que não se alinharem a essa proposta não partidária, mas a uma proposta cristã efetiva e trabalhar contra, são esses que vão ser convidados a deixar o nosso orbe. Simples assim, né? É triste, mas é por aí, né? Provavelmente essa turbulência vai demorar um pouquinho ainda, hein? Sim, sim. Aqueles outros estudos que eu trago lá, quem tiver em saber, pesquisa lá na minha página. São 1000, eu acho que cortou, são 1000 anos de regeneração. Ou seja, a gente está ainda no processo de transição planetária, que é uma mini transição dentro de uma grande transição que é chamada de mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração nada mais é do que um período de transição entre provas e expiações e mundo feliz, né? E essa regeneração, 1000 anos. Ou seja, tem até o final do milênio para a coisa acontecer. Mas Emmanuel nos trouxe aquela conta confirmando o que o profeta Daniel já tinha dito, né? Que as coisas vão começar a ficar mais, né, perceptíveis a partir daquela tal data de 2057, né? 2057, 2064. Então tem um espaço ainda para a gente seguir adiante, né? Se você quiser fazer mais alguma propaganda, assim, propaganda que eu digo, se você quiser dar mais alguma informação, página da internet,
Eu sei que você já passou aí, mas se você quiser falar alguma coisa mais que seja importante da casa espírita que você trabalha, Sim, eu tenho 4 livros já publicados, né? Quem quiser saber mais sobre os livros, é só acessar a minha página lá no YouTube, que tem o link para a página da Amazon, né? O 5º livro já está quase adentrando no forno, né? Se Deus quiser, o tempo está andando meio apertado, mas a minha proposta é até o ano que vem ser publicado, né? Eu gosto muito desses assuntos relacionados às interpretações de parábolas, principalmente no seu sentido mais subliminar, né? Escatológico, vamos colocar assim, né? Aquele 4º nível de interpretação, fazendo o link entre as escrituras do Velho e do Novo Testamento com o que a doutrina espírita nos ensina, sempre com aquele objetivo maior de demonstrar que, de fato, e a gente demonstra por interpretações de cumprimento de profecias e até por cálculos matemáticos de tempos proféticos, que realmente a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, porque ele veio justamente no tempo certo e predito pelas profecias. Então, quem quiser saber mais, eu tenho um amplo material sobre esse assunto, né? As casas espíritas que eu participo, hoje, ultimamente, eu estou mais fazendo palestras, né? Mas já teve épocas que eu desenvolvia também estudos, né? Sistematizado da doutrina espírita, mas é bom deixar os jovens, os mais jovens participarem, né? Muito bem. Antes de encerrar, depois eu vou fazer dar aí os últimos recados e depois eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento para nós. Tá bom? Sim, sim. Quero lembrar a todos que a nossa programação ela continua amanhã, sexta-feira, 21h15, Reflexões Espíritas, sábado, 20 horas, Espiritismo em Pauta, domingo às 17, Encontros com a Paz, e no domingo também às 20 horas, o Estudo Sistematizado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, aqueles que nos ouviram pela rádio, a você que está tendo a oportunidade de assistir num outro dia e horário, e, é claro, agradecer ao nosso querido Alice pelo seu carinho, pela sua bondade, por tudo aquilo de bom que nos ofereceu nesta noite. A todos, de uma maneira geral, desejo aí um bom final de semana, um excelente feriado, com muita saúde e paz. A palavra é sua para suas despedidas. Obrigado, Davi, pela oportunidade de poder estar falando, né, junto ao programa Espiritismo e Vida. Obrigado aos amigos que nos assistiram essa noite de hoje, né? Desculpe pela pressa, né? Mas eu acho que a melhor forma de apresentação desse tema, como eu falei, aparentemente simples, mas profundo, foi essa, né? De uma leitura para a gente não perder o foco, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, né? Pode colocar lá, né? A gente responde, não é isso? Lá na sua página do YouTube, fica aberta para questionamentos, não é isso? Isso. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de poder ser luz nessa noite de hoje. Você faz a prece para nós? Agora a prece, né? Sim. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade nessa noite de hoje. Durante o período que eu estava falando, não foi inevitável, né? Não deixar de pensar na parábola do semeador, né? Que essas informações, essas questões que foram tratadas, né, possam fazer bom repouso no solo íntimo do coração de cada um dos que estiver aqui presentes para ouvir, né, para que a gente possa ouvir, refletir e possa crescer a boa árvore, né,
desses conhecimentos, a boa planta, e que cada um possa, como foi a proposta, né, do estudo, né, produzir bons frutos, sabendo que uns a 30, outros 60, outros a 90. É muito bom, né? Agradeço a Ti, Senhor, como bem nos ensinaste, que a gente tem que ser luz colocada, né, para que todos possam, ao entrar na casa, receber a luminosidade que nós ofertamos. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Querido amigo, um forte abraço para você, para a família, um excelente final de semana e um excelente feriado. Obrigado, Davi, também para você, extensivo a todos os seus aí também. Tá? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço, um bom descanso. Nos vemos domingo às 17 horas. Até lá.